Uma boa noite a todos. Declaro aberta a 78ª sessão ordinária do segundo período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Reitero cordial boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. O texto bíblico está em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei as suas feridas. Em discussão, ata do dia 18 de novembro de 2014. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Projeto de lei de autoria do vereador Josias, que declara de utilidade pública a Associação Cultural, Esportiva e Beneficente Nipo-Brasileira de Paranaguá. Um requerimento de autoria do vereador Adalberto Araújo, de acordo com o regimento interno, que expede este ao senhor excelentíssimo senhor prefeito municipal Edson Kersten e à secretária municipal Ida Werner, para que essas referidas autoridades prestem os seguintes esclarecimentos. Se há sobra orçamentária dos recursos do Fundeb e como pretende a administração municipal utilizar essas verbas. Se há possibilidade de a administração municipal destinar esse numerário para diminuir o passivo existente com os profissionais do magistério, seja para a quitação ou amortização da dívida referente às diferenças retroativas do PIS nacional e ou elevação de nível, estas desde julho de 2013 até outubro de 2014. Caso não haja possibilidade, quais as justificativas para o inadimplemento e quais as alternativas e prazos previstos para pagamento dos haveres desses servidores. Outro requerimento de autoria do vereador Carlinhos da Ilha, que solicita a leitura em plenário de voto de pesar à família do senhor Jurandir Damasceno, em virtude do seu falecimento na data de 1º de dezembro de 2014. Requerimento de autoria do vereador Carlinhos da Ilha, que solicita a leitura em plenário de voto de congratulações à presidente Jandira Gonzaga pela comemoração da passagem de 15 anos de fundação da UNAT, Universidade Aberta à Terceira Idade. Requerimento de autoria do vereador Adalberto Araújo, de acordo com o regimento interno, requer pedido de informações ao senhor prefeito municipal e ao secretário municipal de Serviços Públicos, senhor Carlos André Fonseca, para que prestem documentos e prestem os seguintes esclarecimentos. Qual o montante dos valores arrecadados pelo município com o Fundo de Transporte Coletivo Municipal, o FUNTECOM, nos anos de 2013? Isso compreende de janeiro a dezembro, e de 2014, compreendendo de janeiro a novembro. Outro questionamento: quais as obras e serviços discriminados por ruas e logradouros realizados com os recursos arrecadados e especificados acima? E quais os respectivos custos? Na oportunidade, o Poder Executivo e órgãos competentes deverão encaminhar cópias dos respectivos contratos de fornecimento de materiais e ou prestação de serviços criado pela Lei nº 1989 do ano de 96. O FUNTECOM visa a melhoria da operação dos serviços públicos de transporte coletivo urbano de passageiros, compreendendo basicamente o gerenciamento e a fiscalização dos serviços, a realização de investimentos em infraestrutura e em construção de terminais, abrigos e sinalização de pontos de paradas do coletivo, além de outros projetos e atividades em benefício do setor. Isto rege no artigo 34. Um requerimento de autoria do vereador Adalberto Araújo, nos moldes anteriores, requer do excelentíssimo senhor prefeito e também do secretário municipal de segurança, senhor Cícero Alves Fernandes, para que prestem os seguintes documentos e os seguintes esclarecimentos. Qual o montante dos valores arrecadados pelo município com o estacionamento regulamentado perto, nos anos de 2013, compreendendo janeiro a dezembro, e 2014, de janeiro a novembro? Mais adiante, qual o montante dos valores arrecadados pelo município com penalidades e outras multas de trânsito, outras penalidades nos anos de 2013, compreendendo os meses de janeiro a dezembro, e também 2014, compreendendo os meses de janeiro a novembro? Quais as obras e serviços discriminados por ruas e logradouros realizados com recursos arrecadados e especificados acima? Além do que, quais os respectivos custos? Na oportunidade, o Poder Executivo ou órgão competente
deverá encaminhar cópias dos respectivos contratos de fornecimento de materiais e ou prestação de serviços. Requerimento de autoria do vereador Carlinhos da Ilha. De acordo com o regimento interno, requer voto de congratulações ao Major Nivaldo Marcelos da Silva, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar e a Patrulha Escolar Comunitária pela formação dos 1.348 alunos do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que ocorreu no dia 27 de novembro deste ano. Temos aqui um requerimento de autoria do vereador Márcio Costa, de acordo com o regimento interno, que solicita voto de congratulações ao senhor João Lozano pela vitória na eleição do Sindicato dos Estivadores frente à chapa número 3 e também estendendo a toda a sua diretoria. Temos aqui uma indicação do vereador Márcio Costa, de acordo com o regimento interno, que solicita urgência que providencie quanto à Secretaria Municipal de Recursos Humanos para estudar o impacto financeiro da implantação de vantagens aos servidores que operam diretamente com raio-x e substâncias radiativas próximas às fontes de radiação, a exemplo da Lei Federal número 1234, de 14 de novembro de 1950, inclusive equiparando os mesmos ao piso salarial nacional da categoria. Uma indicação do vereador Marquinhos Roque, de acordo com o regimento interno, que solicita a colocação das velas do palco central da Praça de Eventos 29 de Julho, a fim de valorizar o espaço que é um dos pontos turísticos da nossa cidade. Também de autoria do mesmo vereador, solicita limpeza e melhoria na iluminação pública no início da Avenida José da Costa Leite, especificamente na parte que cruza com a Avenida Senador Atílio Fontana, na Vila do Povo. Solicita também a operação tapa-buracos, limpeza e melhoria na iluminação pública da Avenida Senador Atílio Fontana e ruas paralelas no Parque São João. Solicita também a retirada de entulhos da Rua Arthur Bernardes, na Raia, colocação de placas de identificação de rua e de CEP em toda a Vila Garcia. O vereador Nagel recomenda, ou melhor, solicita à secretária de Educação, a senhora Hilda Werner, providências com as demandas de melhorias na Escola Municipal e na Iá Castilho, localizada na Vila de Vinéia. Segue anexo o relatório feito pelos professores do colégio citado, detalhando as melhorias. Outra recomendação do mesmo vereador, que solicita ao senhor secretário de Segurança Pública, senhor Cícero Alves Fernandes, a fiscalização do estacionamento da Igreja Presbiteriana Conservadora, na Rua Conselheiro Correia, esquina com a Rua Odilon Mader, próximo ao material de construção Carvalho, do bairro Jardim Alvorada. Uma recomendação do vereador Nagel, que solicita um redutor de velocidade na Rua Cosme Damião, 225, ao lado da Chácara dos Portuários, em frente à Igreja Gileade. Recomendação do vereador Marquinhos Roque, que solicita a operação tapa-buracos na Rua Comendador Correia Júnior, do bairro Industrial. Solicita também a readequação das placas de sinalização da Rua Expedicionário entre a Rua dos Expedicionários com a Rua Manuel Pereira, na Raia. O vereador também solicita limpeza na Praça Tomás Sheehan, no entorno do Santuário do Rocio. Outra recomendação do vereador Marquinhos Roque, que coloque-se placas de identificação de rua e CEP em todo o Jardim Esperança. Outra indicação, que o mesmo vereador solicita a colocação de placas de identificação rua e de CEP em toda a Vila São Jorge. Uma indicação do vereador Márcio Costa, que solicita a urgência que providencie, quanto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, cópia de todos os contratos e empenhos, bem como aditivos contratuais existentes entre a Prefeitura Municipal e a empresa Trajeto de Iluminação Pública, os documentos em questão referentes aos últimos 5 anos. Solicita ainda o relatório mensal das lâmpadas, fotocélulas e luminárias trocadas mensalmente com suas respectivas marcas, modelos e preços cobrados do município, indicando a numeração dos postes nesse período de 5 anos, a fim de instruir a abertura de uma comissão especial de investigação, SEI da Iluminação Pública. A recomendação do vereador Marquinhos Roque, pavimentação e retirada de entulhos, limpeza e melhorias na iluminação pública em toda a extensão da Avenida Dona Julieta, bem como em todas as ruas que necessitam na Vila Garcia. Do vereador Leite Júnior, que solicita com urgência recapeamento asfáltico na Rua Cláudio Honor Nascimento,
no trecho que compreende entre a Rua Aníbal Dias Paiva e a Rua Alfredo Budan, localizadas no bairro Porto dos Padres. O mesmo vereador solicita com urgência o recapeamento asfáltico na Rua Cândido Portinari, no trecho que compreende entre a Rua Cláudio Honor Nascimento e a Rua José Cadilli, localizadas no bairro Porto dos Padres. O vereador Leite Júnior solicita estudos técnicos para a instalação de redutores de velocidade nas ruas, bem como a sinalização horizontal e vertical nos cruzamentos do bairro Porto Seguro. Uma recomendação do vereador Carlinhos da Ilha, que solicita à Secretaria de Serviços Urbanos que determine a Copel a recolocação do poste da Rua 127, no bairro 7 de Setembro, próximo à residência da senhora Cleusa da Costa de Miranda. Talão de luz número 5589-2949, tendo em vista que o mesmo poderá cair, causando danos e riscos à população. Uma recomendação da vereadora Sandra Neves, que solicita ao chefe do Poder Executivo drenagem e pavimentação na Rua 118, no bairro Canarinho, na Ilha dos Valadares. Solicita também drenagem e pavimentação da Rua 31, no bairro Canarinho, na Ilha dos Valadares. Solicita também drenagem e pavimentação na Rua 114, na Vila Bela, nos Valadares. A vereadora Sandra Neves solicita ao prefeito municipal drenagem e pavimentação na Rua 131, na Vila Bela, na Ilha dos Valadares. Drenagem e pavimentação na Rua 06, no bairro Itiberê, na Ilha dos Valadares. Drenagem e pavimentação na Rua 35, na Vila Bela dos Valadares. Senhor presidente, com relação às recomendações e requerimentos, era este os que tínhamos até o momento. Solicito ao primeiro secretário chamar os vereadores inscritos, que terão até 6 minutos para falar de acordo com o artigo 147 do Regimento Interno. Sim, vereadora Sandra Neves. O senhor colocasse a apreciação do plenário em versão da pauta, por os compromissos já agendados anteriormente. Em votação, pedido da vereadora Sandra Neves para a inversão da pauta. Vereador Leite Júnior. Vereador Josias. Vereador Adalberto. Sim, excepcionalmente. Vereador Adriano. Me abstenho, senhor. Vereador Carlinhos. Vereador Ivan. Sim, senhor presidente. Vereadora Larissa. Favorável, presidente. Vereadora Sandra Neves. Favorável. Vereador Jacizinho. Favorável, senhor presidente. Vereador Maranhão. Favorável. Vereador Nagel. Favorável. Ok. Aprovado. Ordem do dia. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 4368/2014, autoria do senhor do Executivo, que estima a receita e fixa as despesas do município de Paranaguá para o exercício financeiro de 2015. Orçamento geral do município. R$ 343.881.947,78. Já em segunda discussão. Em discussão? Em votação? Na verdade, é para esclarecer aos presentes que na última sessão nós ficamos aqui até meia-noite quase para votarmos as 28 emendas e o orçamento do município que será executado ano que vem. Por isso eu acredito que hoje a discussão já, como é a segunda votação, as discussões já se encerraram naquela sessão e no acordo de toda a bancada já votaremos direto favoravelmente. Está em votação.
Sandra não está, né? Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 2985/2014, de autoria do vereador Adalberto Marques de Araújo, que requer ouvir o plenário, seja emitido o presente pedido de informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Edson de Oliveira Kerstin, e a secretária municipal de Educação, Hilda Verne, para que as referidas autoridades prestem os seguintes esclarecimentos: se a sobra orçamentária dos recursos do Fundeb, como pretende a administração municipal utilizar essas verbas, e se há possibilidade de a administração municipal destinar esse numerário para diminuir o passivo existente com os profissionais do magistério, seja para quitação ou amortização da dívida referente às diferenças retroativas do piso nacional e ou elevações de nível, essas desde julho de 2013 até outubro de 2014. Caso não haja possibilidade, quais as justificativas para inadimplemento e quais as alternativas de prazo previsto para o pagamento dos haveres desses servidores? Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população aqui presente, eu saúdo também de forma especial os profissionais, alguns profissionais do magistério municipal que se encontram na casa. Este requerimento, senhor presidente, ele é motivado justamente porque estamos encerrando um exercício contábil, exercício anual, encerrando o exercício da gestão de 2014, e a exemplo do que aconteceu em anos anteriores, as sobras de recursos do Fundeb junto à Secretaria de Educação. Há algumas especulações de que esse numerário seria investido para cursos ou para outras finalidades que não a reposição de diferenças, de parcelas retroativas, seja do piso nacional do magistério, seja das promoções, das elevações de nível ocorridas em 2014, que já deveriam ter sido pagas em 2013 e que ficaram diferenças para trás. Então, eu penso que nada mais justo que contemplar a categoria tão sofrida, que ainda espera maior sensibilidade, ainda espera maior respeito em relação à sua função, porque, por exemplo, anunciou-se recentemente o pagamento do piso nacional, mas apenas recebeu aquele aumento do piso nacional os profissionais que estavam recebendo abaixo do piso nacional, ou seja, quem ganhava R$1 acima, 1 centavo acima do piso nacional, não teve reposição nenhuma, contrariando radicalmente o que prevê a lei. Então, não se está aqui, senhor presidente, sugerindo ao prefeito que promova nenhuma ilegalidade. Não se está aqui, senhor presidente, sugerindo ao Poder Executivo que adote qualquer medida tendente a burlar o ordenamento jurídico. Ao contrário, existem recursos, existem verbas orçamentárias, existe disponibilidade de caixa. Então, eu penso que nada mais justo, nada mais coerente do que valorizar esta classe, que até aqui tem carregado o piano. Entra gestor e sai gestor, e parece que é aquela história do cachorro correndo atrás do rabo. Já foi uma luta para se conquistar o piso nacional no ano passado. E quando se conquistou, gerou diferenças que já não foram pagas. E assim, sucessivamente, entra gestor e sai gestor. O que se pretende através desse requerimento, primeiro, é informar formalmente a esta casa se existe sobra do Fundeb. Até onde nós sabemos, há sobras. E como a administração pretende utilizar estas verbas. Falou-se até em fazer-se cursos. Eu fico imaginando que tipo de curso e em que lugar. Estamos já no final do exercício. E esse dinheiro tem que ser gasto ainda este ano. Fico imaginando também como é que vai se contratar uma empresa ou uma instituição para promover esses cursos. Será que nós teremos as famosas dispensas de licitação? Para, de repente, contratar um curso que custa R$100 por professor, pagar-se 500 só para ter aquela jogadinha de final de ano? Então, para que não pare esse tipo de dúvida, senhor presidente, está se fazendo esse questionamento. Também se questiona justamente a possibilidade do Poder Executivo destinar este recurso para diminuir a dívida. Sim, é uma dívida que a Prefeitura
que o Poder Executivo possui junto aos profissionais do magistério. Repito, dívida do piso nacional, dívida das elevações de nível. O plano de cargos e salários, por exemplo, ainda não recebemos nenhuma resposta formal do Poder Executivo se realmente vão insistir em fazer este plano de carreira com uma empresa, terceirizando este serviço. Ora, Curitiba, capital paranaense, acaba de anunciar que promoveu o maior plano de carreira com o pessoal ouvindo, na verdade, a categoria, ouvindo os profissionais da área, justamente aquelas pessoas que mais serão afetadas na sua renda mensal, na sua progressão de carreira, na sua aposentadoria, na sua dignidade profissional. Eu penso que aprovar este requerimento, pedir essas informações, primeiro, a Casa vai estar demonstrando, senhor presidente, de que está cumprindo com o seu papel de fiscalização e com o seu papel constitucional de assessoramento do Poder Executivo, porque compete sim à Casa sugerir, apresentar ideias, sugestões de como aplicar e onde investir o dinheiro público. E recurso carimbado, dinheiro carimbado do Fundeb, da educação, tem que ser investido na categoria. Não pode agora, às vésperas de fechar o ano, inventar-se despesas, inventar-se investimentos e deixar mais uma vez o professor em segundo plano. Nós solicitamos que seja informada a possibilidade da administração municipal destinar esse numerário para diminuir o passivo, ou seja, a dívida que existe com o magistério, para quitação, se não para quitação, pelo menos para diminuir, para amortizar a dívida referente às diferenças retroativas do piso nacional e das elevações de nível, estas de 2013, julho de 2013 até outubro de 2014. Agora, se o Poder Executivo entender que não é devido, se ele achar que não é merecedor, que o município, que o Poder Executivo justifique, que ele apresente suas justificativas por escrito, por que continuará sendo devedor, por que continuará devendo para o profissional do magistério, e como é que ele pensa, como é que o prefeito, as autoridades competentes pretendem saldar esta dívida. O que não pode é, mais uma vez, a categoria ser penalizada e não ter nem a expectativa, não ter nenhuma programação de quando que esta dívida será quitada. Então, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, faço o requerimento com base regimental, faço o requerimento com base também nas competências do Poder Legislativo, que é de fiscalizar e de assessorar também o Poder Executivo, e faço principalmente para prestigiar, para dar uma demonstração de valorização desta categoria. Nós temos aí algumas reuniões, alguns questionamentos que estão pendentes justamente com a Comissão de Educação da Casa, sindicato, grupos de trabalho, demais profissionais do magistério, que parece vai encerrar o ano, nós não fizemos essas reuniões. Há muitos questionamentos, muitas dúvidas, até hoje não sanadas por parte da categoria. Aprovar este requerimento, senhoras e senhores vereadores, significa demonstrar o respeito que a categoria merece, senhor presidente. Obrigado. Vereador Arnaldo Maranhão. Presidente, vereadores, vereadoras, imprensa, profissionais da educação, representantes do sindicato, o requerimento encontra apoio de toda a bancada da Câmara, pois entendemos que o prefeito, no ano passado, quando ninguém esperava o abono, o 14º abono, como queira o nome, foi pago aos professores com sobra do Fundeb. Logicamente que existe muitas pendências com a classe do magistério, nós todos sabemos, piso, retroativo, elevação de nível, plano, existem essas pendências para serem quitadas com vocês, o qual nós acreditamos na quitação dessas pendências já para o ano de 2015. Nós todos sabemos que do Fundeb, uma parte é gasta com custeio e outra com pessoal. Se dentro desse gasto com pessoal houver essa possibilidade, seja de uma quitação de um desses passivos, ou do próprio abono para toda a classe, encontra abrigo nessa casa.
Logicamente que longe de todos nós aqui, e até mesmo do vereador Adalberto, creio eu, criar uma expectativa a vocês todas. Longe de todos nós. Quem determina onde vai ser gasto os recursos é o prefeito da cidade. Claro que encontra todo o abrigo, todo o apoio necessário dessa casa para que, se houver sobra, não seja gasto com contratações ou não sejam gastos com despesas que não são necessárias para o quadro todo do magistério. Nós todos vamos apoiar para que, como eu já falei, reforçando, ou se quite um passivo desse, ou, na pior das hipóteses, melhor, por que não, mais uma vez o prefeito proporcione o abono a todos vocês. Então, tem o apoio de toda a bancada da casa, até porque não é nenhum favor. Até porque a classe, com o esforço de todos vocês, conseguiu a elevação do índice do IDEB do município. Então, encontra abrigo porque não é favor, é reconhecimento, e acredito também na administração do prefeito de que, se sobrar recurso, deve ser direcionado, presidente, vereadores, comissão de educação da casa, deve ser direcionado para um abono, para uma quitação ao servidor. Também sou totalmente contra, se isso for levado em consideração, a minha opinião, sou contra a questão de contratação de consultorias ou coisas nesse sentido. Então, parabéns à classe, e nós vamos lutar por isso. Se bem que a última decisão, e eu acredito nessa decisão, é do prefeito da cidade. Não é vereador que determina onde vai ser gasto, mas tem o apoio da casa. Vereador Márcio Costa. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos os presentes. Com muita satisfação que eu vejo essa matéria nessa casa, até porque eu fui um dos primeiros vereadores que solicitou que se cumprisse o piso salarial ainda na gestão do prefeito Roque. Depois reiterei na gestão do prefeito Edson Kersten, através de solicitação, que se cumpra o piso salarial dos professores do magistério municipal. E também, no meu primeiro mandato, criamos o programa de saúde vocal, que até hoje não foi implantado, até por conta da ausência ali do Clube Republicano, que foi adquirido, depois foi desfeito o negócio, e até hoje não existe esse espaço para que se façam os cursos necessários aos professores do magistério do município de Paranaguá. Votarei favoravelmente, sem dúvida nenhuma, neste requerimento, mas uma coisa que nós não podemos desconsiderar, e sempre que nós falamos em salário na prefeitura, seja dos professores, seja dos garis, seja do guarda municipal, seja de qualquer servidor do município, nós não podemos esquecer no bendito do limite prudencial, que nos foi imputado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e que, inclusive, nesse momento, lá em Brasília, a presidente Dilma está tentando rasgar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Fico triste, porque muita coisa se perde com a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas eu fico alegre, porque uma das coisas que eu sempre pensei, e que acredito que todos nós aqui devemos começar uma mobilização, falando com os deputados federais em que votamos, para que se desvincule o salário da educação da folha de pagamento geral do município. Uma vez que o prefeito é obrigado a gastar 25% com educação, e todos os anos sobra recurso da educação. E às vezes sobra porque falta, acaba que os prefeitos não conseguem gastar o 25%. Tem que ficar fazendo magias para poder gastar o 25%. Mas, como o quadro de magistério está dentro da folha geral do município, e hoje nós temos em torno de 1.600 profissionais da educação, num horizonte de 4.200 funcionários, nós temos então praticamente mais de um terço são professores. Então, quando você coloca qualquer 10% em um terço, ele representa de 3% a 4% no cômputo geral do município. Você divide os 10% colocado para as professoras por 3 e vai acabar dando mais ou menos o impacto que vai dar na folha geral. Então, eu fico muito preocupado que a nossa folha já esse ano está em 52%, e caso você dê 10% para o professor, vai para 57%. 57% caça até o prefeito. O que eu quero dizer com isso? Está na hora de começarmos essa mobilização de todos nós. Nós não podemos ser irresponsáveis e conversar com os deputados federais do Paraná, porque o Paraná,
diante dos outros estados da União, é um estado onde a educação está bastante à frente. Se nós formos analisar a nível de quadros de professores, na qualidade, não no ganho, o ganho tem muita, deixa a desejar, mas no quadro de professores, as instalações, escolas, o município de Paranaguá mesmo, o número de escolas. Então, o que deve se fazer daqui para frente? Construir um pouco menos de sala de aula e valorizar o professor, para que haja esse equilíbrio. Hoje nós acabamos tendo que construir salas de aula, gastar com salas de aula, investir em salas de aula, e acaba que lá na frente não tem como colocar o professor, porque a folha de pagamento está inchada. Veja que contraponto, que adianta 4 paredes, sem o professor dentro da sala de aula, sem o professor que é a alma da escola, sem aquele que realmente leva a educação aos filhos dos parnanguaras. Então, acima de qualquer investimento físico, está o investimento nas pessoas. As pessoas merecem todo o nosso respeito e elas devem estar acima de qualquer construção. Então, eu acho que tem que começar essa mobilização o mais breve possível. Mas votarei favoravelmente e torcendo que a nossa folha tenha sido corrigida e esteja abaixo dos 50%, para que esse impacto desse 14º não venha a influenciar nos 54% do limite prudencial. Muito obrigado, presidente. Em votação. Sim, vereador. 1 minuto. Agradecer aos colegas que nos acompanham na votação. E agora ficar com a expectativa de que o senhor prefeito tenha essa sensibilidade, esse respeito com a categoria. E talvez até me referindo à fala do vereador Márcio, não vale o discurso da lei de responsabilidade fiscal. Não vale. Até porque, até hoje, a demissão, a dispensa de pelo menos 20% dos cargos em comissão anunciada lá em abril, até hoje não foi cumprida, não foi anunciada, não foi revelada. Aliás, nem o número, nem a relação correta dos cargos está disponível no site da Prefeitura. Então, essa desculpa não cola, a gente não vai engolir. Então, eu agradeço a votação e esperamos agora nessa sensibilidade do Poder Executivo. Vereador Arnaldo Maranhão, justificativa de voto. 1 minuto. De forma bastante rápida e prática, presidente, existe um conselho também municipal de educação que pode até acompanhar junto com essa Câmara e com a secretária Hilda, se há a sobra dos recursos. Aí sim vale uma pressão política para que seja feita essa redistribuição a favor do servidor da educação. Longe de criar expectativa, mas se houver a sobra, nós acreditamos que deve ser direcionada ao aumento, um abono ou a diminuição do passivo. Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 3016/2014, autoria do vereador Adalberto Marques Araújo, que requer ouvir do plenário que seja expedido o presente pedido de informação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e ao secretário municipal de Serviços Públicos, Carlos André, para que apresente documentos e prestem os seguintes esclarecimentos: qual o montante dos valores arrecadados pelo município com o Fundo de Transporte Coletivo Municipal, Funtecom, nos anos 2013, de janeiro a dezembro, e 2014, de janeiro a novembro. Quais as obras e serviços discriminados por ruas e logradouros realizados com os recursos arrecadados, especificados acima, e quais os respectivos custos. Na oportunidade, o Poder Executivo e órgãos competentes deverão encaminhar cópias dos respectivos contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, criados pela Lei 1989 de 96. O Funtecom visa a melhoria da operação dos serviços públicos do transporte coletivo urbano de passageiros, compreendendo basicamente o gerenciamento e a fiscalização dos serviços, a realização dos investimentos em infraestrutura, em construção de terminais, abrigos e sinalização dos pontos de parada dos coletivos, além de outros projetos e atividades em benefício do setor. Artigo 34, nesses termos, pede deferimento.
Em discussão? Para discutir, senhor Em presidente. discussão. Senhor presidente, o último parágrafo lido por Vossa Excelência é justamente uma reprodução do artigo 34 da Lei 1.989, de 1996, que criou o FUNTECOM, que é o Fundo do Transporte Coletivo Municipal. E ali, nesse artigo 34, diz para que foi criado esse tal do FUNTECOM, justamente para viabilizar o gerenciamento, a fiscalização dos serviços, investimentos em infraestrutura, construção de terminais, abrigos e sinalizações de pontos de paradas de coletivo, etc., etc. Pois bem, este fundo, ele é repassado pela Aviação Rossio para o município, ele é cobrado na tarifa de ônibus, justamente para fazer frente a estas despesas. Nós sabemos que Paranaguá, proporcionalmente, paga, muito possivelmente, uma das tarifas mais caras do planeta, não é nem do Brasil, por um serviço que deixa muito a desejar. E o que se pede aqui é justamente uma demonstração de transparência por parte do Poder Executivo, por parte da Secretaria de Serviços Urbanos, para que informe a esta casa quanto que tem sido arrecadado mês a mês, de 2013 até agora, novembro de 2014. Vamos ter, então, uma noção, a dimensão de quanto foi arrecadado e pedimos esclarecimento que obras, que serviços foram realizados com esses recursos. Quanto tem em caixa, quanto entrou e qual foi a destinação desse dinheiro. Porque o que nós vemos, infelizmente, são pontos de ônibus mal sinalizados quando existem, nós vemos pessoas mal acomodadas, nós vemos situações realmente absurdas, sem falar na falta de estrutura do próprio transporte. E são recursos públicos que têm que ser aplicados, também é um dinheiro carimbado, só pode ser usado para esta finalidade, e infelizmente nós não temos uma transparência na aplicação desse recurso. É um numerário que, penso eu, deveria inclusive ser divulgado no portal da transparência, para acompanhamento e fiscalização por parte da sociedade. Já que isso não é feito espontaneamente, nosso gabinete tomou a iniciativa de formular este pedido e que este pedido venha respondido pela Prefeitura com os devidos documentos, cópias de contratos, a especificação desses valores. Talvez aí a gente comece a descobrir por que se paga uma tarifa tão cara. De repente tem serviços agregados aí que não se sabe o porquê que está sendo pago. Sabendo, tendo acesso a essas informações, nós teremos como fiscalizar melhor. E nós pedimos, inclusive, a especificação. Vamos supor, construiu um novo ponto de ônibus na rua Manuel Ribas, Avenida Governador Manuel Ribas. Então vamos lá checar, ver se realmente foi construído. Em que condições está? Se foi realmente construído. Sem essas informações fica difícil. Continuaremos pagando uma tarifa exorbitante e com um serviço precário, a despeito do brilhante trabalho que o colega vereador Adriano Ramos fez por ocasião do inquérito da Aviação Rossio, que veio a esta casa, onde várias sugestões foram feitas, onde inclusive se comenta a respeito de uma eventual nulidade do processo de licitação por conter vícios, irregularidades sérias, graves naquele contrato ou no certame licitatório. Então nós pedimos aos colegas que nos ajudem a aprovar. Sabemos que o Carlos André recentemente assumiu a Secretaria de Serviços Urbanos e é uma pessoa extremamente correta e competente. Tenho certeza que ele irá, em pouco tempo, fornecer essas informações para que toda a sociedade, não apenas esta casa, toda a sociedade possa acompanhar com absoluta transparência esses dados, senhor presidente. Em votação. De voto, senhor presidente. Sim, vereador. 1 minuto. Senhor presidente, na linha, população aqui presente, na linha da transparência, como é do prefeito Edson Kersten, votarei favorável porque é uma informação que a população tem que saber. Ela tem que ter conhecimento.
aonde está sendo investido, aplicado, um dinheiro que é carimbado, como foi falado, é um dinheiro que tem destinação certa, a finalidade é esta, e infelizmente, salvo me mostrem, me digam que eu estou errado, não está sendo aplicado. Tem um ponto de ônibus, vereador Adriano, que na Bento Rocha, na frente do Armazém Paraguaio, faz 2 meses que só está a armação, só o esqueleto. A cobertura não precisa, que não chove lá. Não foi atendido. Por quê? Dinheiro não tem? Então nós temos sim que votar favorável para saber aonde está sendo investido. Conclua. Por isso eu votarei favorável, senhor presidente. 1 minuto. Vereador Adriano. Ao vereador Adalberto, pelo requerimento, tem meu total apoio, como o requerimento anterior, principalmente quando se trata de Viação Rossio, onde eu fui o relator, um estudo que nós fizemos durante 4 meses e nós apresentamos diversas irregularidades do processo licitatório, enfim. E hoje, por coincidência, vereador, eu recebi alunos do Colégio José Bonifácio na minha casa, que estão fazendo um trabalho sobre transporte coletivo, e tive a oportunidade de falar sobre a nossa Comissão Especial de Investigação. A gente sabe que é uma vergonha o que acontece na cidade em relação à Viação Rossio. 3 sessões seguidas, eu venho falando no plenário sobre esse assunto, e nós vamos continuar pedindo esclarecimentos, investigando, para que a Viação Rossio possa justificar o preço da tarifa abusivo e a péssima prestação de serviços aqui na cidade. Esse é o nosso trabalho e nós vamos continuar. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Senhor presidente, justificando meu voto e agradecendo aos colegas vereador Edu e vereador Adriano Ramos, dizer que não desistiremos, apesar da reprovação, nós iremos solicitar essas informações diretamente ao senhor prefeito, que se diz pela transparência. Rejeitado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 3017/2014, da autoria do vereador Adalberto Marques de Araújo, que requer ouvir do plenário que seja expedido ao presidente pedido de informações ao senhor prefeito e ao secretário municipal de segurança, senhor Cícero Alves, para que apresentem documentos e prestem os seguintes esclarecimentos. Qual o montante dos valores arrecadados pelo município com estacionamento regulamentado perto nos anos 2013, janeiro a dezembro, e 2014, janeiro a novembro? Qual o montante dos valores arrecadados pelo município com penalidades e outras multas de trânsito, outras penalidades nos anos 2013, janeiro a dezembro, e 2014, janeiro a novembro? Quais as obras e serviços discriminados por ruas e logradouros realizados com os recursos arrecadados e especificados acima, e quais os respectivos custos? Na oportunidade, o Poder Executivo e órgãos competentes deverão encaminhar cópia dos respectivos contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviço nesses termos pede deferimento. Em discussão. Senhor presidente, sendo também bastante sucinto, na mesma esteira da transparência e com as mesmas motivações que o pedido anterior, nós estamos solicitando agora para o prefeito municipal e secretário de Segurança, Cícero Fernandes, que informem justamente quanto tem se arrecadado com estas multas, quanto tem se arrecadado com estacionamento regulamentado e onde tem sido aplicado este dinheiro. Até onde se sabe, esses recursos têm que ser destinados para investimento na estrutura das nossas vias públicas, sinalização e outras melhorias. E, infelizmente, nós andamos pelos bairros, nós andamos pela cidade e nós não vemos realmente a correta aplicação desses recursos. E estamos pedindo quanto se gasta, com quem se gasta, quais são os contratos, quem são as empreiteiras, apenas para que a gente possa ter essas informações e conferir se bate com a realidade. E é por isso que eu peço o apoio dos colegas para a aprovação. Não adianta a secretária de pasta ficar saindo em reportagem, ficar aí se autopromovendo, enquanto o serviço que precisa ser realizado não é feito pela cidade.
Então, que seja realmente dada essa demonstração de transparência, senhor presidente. Em votação. Vereador Márcio Costa, vereador Adalberto. Rejeitado. Não, é que quando inverte tem que puxar. Solicito ao primeiro secretário chamar os vereadores inscritos, que terão até 6 minutos para fazer uso da tribuna. Convido o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Adalberto Araújo. Convido o vereador Adriano Ramos para assumir os trabalhos. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, senhor vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população que nos acompanha nesta noite, a todos, muito boa noite. Inicio informando a população sobre os requerimentos que submetemos à votação pelo plenário. Os dois primeiros, senhor presidente, na linha da correção e da transparência na aplicação do dinheiro público, pedem informações sobre o Fundo de Transporte Coletivo Municipal, o FUNTECOM, e também sobre os recursos do estacionamento regulamentado, o PERTO, e outras multas a cargo do DEMUTRAN. Indagamos quais são os montantes arrecadados desde 2013 e onde estão sendo aplicados esses valores, em que obras e serviços, suas localizações, seus contratos e outros documentos. No caso do FUNTECOM, esse fundo foi criado pela Lei 1.989 de 96 e visa a melhoria da operação dos serviços públicos de transporte coletivo urbano de passageiros, compreendendo basicamente o gerenciamento e a fiscalização dos serviços, a realização de investimentos em infraestrutura, em construção de terminais, abrigos e sinalização de pontos de paradas dos coletivos, além de outros projetos e atividades em benefício do setor. O outro requerimento submetido à apreciação dos colegas questiona sobre eventuais sobras de recursos no Fundeb e sugere que tais valores possam ser destinados ao pagamento das diferenças retroativas do piso nacional e das elevações de nível aos profissionais do magistério municipal. E se acaso o Poder Executivo entenda não ser possível, que justifique sua posição e informe as alternativas e prazo estimado para pagamento da dívida com aqueles profissionais. Independentemente do resultado da votação pela Casa, esperamos contar com a sensibilidade e com o respeito do senhor prefeito para com os profissionais da educação, promovendo o pagamento daquilo que é de direito, pois ninguém está a pedir favores, senão aquilo que a lei estabelece em benefício da categoria. Dizer também, senhor presidente, que apresentamos projeto de lei que estipula tempo máximo para que os usuários possam ser atendidos nas agências e também no Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios em Paranaguá. A proposição amplia o alcance da Lei Municipal 2.990 de 2009, que já estipula penalidades em caso de descumprimento desses prazos de atendimento pelos bancos, cartórios extrajudiciais,
concessionários e permissionários do município. O novo texto propõe ainda a fixação de cartazes informando os usuários desses estabelecimentos, inclusive os dos Correios. O projeto se justifica em razão do crescente número de reclamações e o desrespeito com a população em relação ao tempo de espera na fila do CDD dos Correios na cidade. Não podemos tolerar tamanho descaso. As pessoas levando horas para retirar encomendas e correspondências que deveriam ser entregues na comodidade de seus lares. Recentemente, tivemos a oportunidade de abordar este assunto em reunião do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, o CONDECOM, que, aliás, está bastante atento em relação a essa situação e também apoiam as alterações propostas em nosso projeto. Outro aspecto positivo da medida que apresentamos é que poderá servir de fundamento para pedidos de indenizações por danos morais e materiais, o que já tem sido deferido pela Justiça quando os bancos descumprem o período máximo estabelecido em lei. Se aprovadas as alterações, os Correios serão igualmente obrigados a atender seus usuários em prazos que variam de 20 a 30 minutos, sob pena de advertências e multas pesadas. Ou seja, ou a gerência local dos Correios elimina o problema, ou o desrespeito com a população irá pesar no bolso. Para finalizar, ainda sobre a Lei 2.990 de 2009, é importante salientar que a empresa DFF, que faz a travessia de veículos e cargas por balsa para a Ilha dos Valadares, pode ser responsabilizada pelas falhas na prestação de seus serviços e pelos transtornos causados aos seus usuários. Cito como exemplo o recente episódio em que, após a interdição da balsa pela Capitania dos Portos, motoristas aguardaram cerca de 6 horas para fazer a travessia. Ora, a empresa é uma permissionária do município e também está obrigada a atender os usuários em tempo razoável. O que vimos na ocasião foi algo que ultrapassa o mero transtorno e as pessoas prejudicadas deveriam buscar a reparação na esfera judicial. Era isso que continha. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Carlinhos da Ilha. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador. Senhores vereadores, platéia, jornalistas que nos acompanham, senhores internautas. Como primeiro assunto da noite, senhor presidente, não poderia deixar aqui de fazer uma menção de mais uma formação dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, o qual aconteceu no último dia 27, projeto que prepara e conscientiza as nossas crianças de como enfrentar e se defender dessa maior praga que aterroriza a nossa juventude, que é as drogas. Fazer também registro, senhor presidente, do 15º aniversário da UNAT, Universidade Aberta à Terceira Idade, onde ontem, na Catedral Diocesana de Paranaguá, Matriz, aconteceu a missa solene pela passagem de mais um aniversário. Dando prosseguimento, senhor presidente, habitualmente trazemos até essa tribuna resposta dos nossos encaminhamentos a diversas secretarias de nosso município. E hoje não é diferente, senhor presidente. Temos em mãos aqui o ofício 1182 do gabinete do senhor prefeito, datado do dia 3 de novembro, dando conta e nos informando a respeito das indicações 80 e 91 de 2014, onde, na ocasião, solicitávamos o recuo dos postes da Rua 30, Vila Bela, acesso do Beco do Rui, bem como a recuperação das luminárias em toda a extensão do aeroparque, conforme o ofício aqui já confirmado, e conforme informações aqui, as solicitações foram todas atendidas. Continuando, senhor presidente, falar também do ofício 1188 do gabinete, do dia 4 de novembro último, o qual responde às indicações 16 e à indicação 79 de 2014, onde solicitávamos o recuo do poste das suas
referência localizada na Rua 10, arredores da 5ª Igreja Quadrangular, assim como também a colocação de braços de luminária nos postes da Rua 16, proximidades da Igreja Missionária Independente. Pedido esses todos atendidos. Portanto, vimos aqui, realmente, senhor presidente, a comunidade sendo atendida pela Secretaria de Serviços Urbanos, e o que nos resta, realmente, é agradecer a boa vontade do secretário Carlos André, que realmente vem prestando um excelente trabalho frente àquela pasta, e aqui a gente não podia, assim, de agradecer todo esse trabalho e atendimento à nossa população insulana. Portanto, era o que tinha, senhor presidente, para o momento. A todos, um bom final de noite. Próximo vereador a ocupar a tribuna, o vereador Márcio Costa. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador. Boa noite a todos os presentes, aqueles que ainda estão conosco, né? Muitos já partiram, a sessão não foi muito demorada, mas já foram embora. Mas, enfim, queria hoje falar aqui com os senhores vereadores, para que nós temos algumas questões ainda pendentes em algumas regiões da cidade. Não podemos deixar, o ano está chegando ao fim, algumas sessões para acabarmos os nossos trabalhos legislativos esse ano, mas tem que sempre estar lembrando, nós temos o bairro Ouro Fino, temos todas aquelas ruas ainda por asfaltar, patrulhamento e tantas outras melhorias, e inclusive valetas a céu aberto nós encontramos também no bairro Ouro Fino. Nós temos também questões no Vale do Sol, ali na região do Vale do Sol, existem ruas ali que ainda estão tomadas pelo mato, montes de entulho no centro da rua, e já há algum tempo a gente vem reivindicando e não se toma providência quanto à questão do Vale do Sol. Então, estou pedindo ao secretário de Obras, secretário de Meio Ambiente, para que nós possamos resolver aquela questão de algumas ruas que ainda estão fechadas para o trânsito daquela população. Vila Garcia também, questão das valetas a céu aberto, o asfaltamento que ainda está sendo programado, mas que se passe a máquina por lá para melhorar a condição de trânsito dos veículos. No Jardim Esperança não é diferente, todas aquelas ruas que houveram em algum momento o antipó, e aquele antipó hoje virou apenas buraco. Então, parece que aquilo atrapalha mais ainda a vida daquela população, por conta do lamaçal que se encontra nos dias de chuva, provocando muitos acidentes e transtornos a todos aqueles moradores. E, nesse período de seca, que não há chuva, a poeira que levanta por conta das constantes colocação de pedras e pedriscos, e agora com a seca, quando os veículos passam, levantam a poeira medonha, atrapalhando a vida daquelas pessoas. Então, a gente recebe reclamações de muitas mães de família, donas de casa, que nem suas roupas elas conseguem lavar por conta de não ter onde deixar para secar. A população mais carente não tem máquina, não tem secadora, né? Então, eles têm que usar o velho método do varal. E a gente vê lá aquela população sofrendo bastante com essa buraqueira, um asfalto que já existiu em algum momento. A Labra também, passando ali na Labra, a gente vê aquelas ruas ainda com uma situação medonha, todas aquelas valetas a céu aberto, prejuízo a todos aqueles moradores. Essa época agora de calor, eu fico pensando naquela criançada pernilongada naquilo lá, atrapalhando a vida daquelas famílias e causando feridas na pele das crianças. Então, vigilância sanitária tem que tomar alguma providência, e nós temos que, o mais breve possível, torcer para que o município consiga sanar aquelas dificuldades. Parque São João II, mesma situação, ruas que há muito tempo estão precisando ser asfaltadas e não se faz nenhuma melhoria naquela região. Outra questão bastante crítica é a questão da limpeza pública. Eu peço ao secretário de Meio Ambiente, que assumiu recentemente, se faz necessário nas regiões ali da Serraria do Rocha, Jardim Santa Rosa, Vila Rute,
precisa fazer uma passada com as tombeiras que coletam entulho, porque agora no período de fim do ano parece que o pessoal resolve dar uma limpada nas casas e jogar o lixo na rua. Então, para a gente evitar que a nossa cidade fique com aquela cara feia que sempre se fala, cara de cidade suja, é importante fazer essa limpeza. Mesma coisa na Baixada Santos Dumont e na Vila São Vicente. Também não recebi, questão da vigilância sanitária, a resposta quanto à situação das margens do trilho da LL, próximo ao Jardim Santa Rosa, a Salina, que existe uma população grande naquela região, e continua a mesma situação da valeta a céu aberto, as margens do trilho, que são responsabilidade da LL. Também falar da questão da violência, a questão da violência em nossa cidade, já o vereador Maranhão convidou esse ano para que trouxéssemos aqui os membros de vários poderes policiais para podermos discutir. Essa semana, recentemente, um cidadão que foi tentar assaltar uma mercearia no Jardim Esperança foi morto por populares. Tivemos outros assaltos essa semana na cidade também, e isso tudo vem deixando todos nós preocupados. Mais uma vez eu relembro, tudo isso por conta do maldito do crack, que hoje escraviza a população parnanguara, escraviza os nossos jovens e aqueles que não têm a oportunidade de ter uma outra opção, ou de lazer, ou de trabalho, e acabam se desviando para o vício. Também, ressaltar aqui o trabalho da Guarda Municipal, o Departamento de Trânsito, que ali na Roque Vernalha tem feito um trabalho muito bom, a sinalização está sendo muito rápida, e outras vias ali que estão sendo programadas para o binário, tem sido muito rápido e dinâmico o trabalho daqueles guardas municipais e dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Segurança para sinalizar, evitando acidentes. Então, de parabéns à Secretaria de Segurança Pública pelo trabalho que vem desenvolvendo, e aí dá para se ver claramente onde está sendo investido o dinheiro arrecadado pelo PERTO em Paranaguá. Obrigado, senhor vereador, presidente desta casa. Questão de ordem, senhor presidente, só para justificar, peço perdão antecipadamente aos nobres pares, mas eu tenho um compromisso hoje às 9 horas em ponto, então não poderei permanecer e ouvir os nobres pares. Peço que me perdoe. Convido o próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Jacizinho. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador. Boa noite a todos os vereadores e a todos os senhores e senhoras presentes. Na verdade, é um assunto que me traz hoje a esta casa, é especialmente para falar da questão da balsa e da empresa DFF. Amanhã vai fazer 2 semanas, nessa quarta-feira, amanhã, 2 semanas que a balsa parou, que a DFF deixou de fazer o serviço de transporte aquaviário à Ilha dos Valadares. Comerciantes, de todas as formas, começaram a ter prejuízos, a comunidade, então, nem se fala, e o desrespeito da empresa DFF com a comunidade da Ilha dos Valadares, que é o maior bairro de Paranaguá, infelizmente, está acontecendo, e foi matéria de jornal e, inclusive, na televisão. Fato é que o comandante da Capitania dos Portos de Paranaguá, o capitão Dantas, chegou a dizer que este ano ele interditou 10 vezes a empresa DFF. Ou seja, não tinha mais como ele parar, sanear, esperar a empresa tomar uma providência. O problema maior é que a empresa, cada vez que ela dizia que ia fazer um reparo, ela não tinha uma outra balsa para poder colocar no lugar e assim executar na forma normal o serviço. Um serviço extremamente precário. E, infelizmente, vem aqueles movimentos populares que dizem que a ponte, então, vai ruir, que a ponte vai cair, porque o número de veículos pela passarela, infelizmente, é grande,
Mas o problema acontece, justamente esse movimento acontece porque a empresa licitada no final da gestão do prefeito Baca, infelizmente, está aí. Eu só acredito que o Ministério Público não interviu ainda nesta empresa, porque alguma manifestação deve haver já de alguma outra autoridade competente, a princípio como a da pessoa do capitão dos portos. Mas eu queria apresentar uma situação dessas semanas que eu acompanhei, para vocês verem como foi vexatório para a comunidade da Ilha dos Valadares, esse intento de ficar carregando material em canoa, em embarcação pequena, em sacos. Como foi precário o serviço de iniciativa de fazer um ancoradouro para que essa embarcação, para que a nova balsa viesse a fazer ali o serviço. Graças a Deus, de todas essas situações, infelizmente, a empresa CAB, que está fazendo um serviço lá na Ilha dos Valadares, um serviço de tratamento de esgoto, vai precisar de uma balsa. Uma balsa da empresa F. Andrés. E esta balsa da F. Andrés, buscado o pessoal da CAB, a direção da CAB, a quem desde já agradeço, está oportunizando a comunidade da Ilha dos Valadares a liberar o transporte de mercadorias, de caminhões ou carros de transporte de serviços e também, daqui a uns dias, se Deus quiser, os passageiros, os carros de veículos próprios, porque, a princípio, até hoje, eles não foram permitidos a passagem pela balsa. E eu peço encarecidamente que os moradores da ilha não passem mais seja permitida a passagem pela balsa, porque o tráfego está muito grande pela passarela. Eu vou passar ali algumas outras fotos, que tem 4 carros em 200 metros, 5 carros em 200 metros pela balsa da Ilha dos Valadares. E vou mostrar mais adiante a situação precária que está a área debaixo da ponte, a área que ancora a passarela. E aí eu acho muito perigoso se a gente continuar a passagem desse grande número de veículos pela passarela. Então eu estou assim pedindo encarecidamente agora a empresa CAB que converse com a empresa, com a direção da F. Andrés, para que permita que os carros, os cidadãos, moradores da Ilha dos Valadares, esses possam passar pela balsa. A balsa é excelente, era essa a balsa do sonho da Ilha dos Valadares. Mas a empresa DFF é uma empresa muito ruim. Por isso, nesta sessão, eu estou solicitando ao vereador, líder do governo, da bancada do governo, né, que abramos, que nós, os vereadores, apoiem a abertura de uma comissão especial de investigação, porque há uns dias atrás, o próprio vereador Maranhão pretendia fazê-lo e não fez. Não fez porque houve o pedido de um vereador, né, para que se acalmasse a situação vereadora, né, mas eu estou solicitando encarecidamente, em nome da comunidade da Ilha dos Valadares, que esta casa abra uma comissão especial de investigação, vereador Maranhão, até porque a comunidade da ilha está sofrendo muito. Por 14 dias foi situação de vexatória. Por 14 dias foi situação de vergonha. Por 14 dias, foram 14 dias que a comunidade nunca passou na sua história de vida. Por esse motivo, senhor presidente, eu espero que esta casa tome coragem e o senhor
e o vereador Maranhão chame esse vereador e chame outros vereadores para que a gente juntos façamos essa empresa sair de Paranaguá. A DFF não tem jeito. Não tem jeito. Obrigado, senhor vereador. Convido o vereador Eduardo Francisco Costa de Oliveira, Edu. Fique tranquilo, vereador. Nós sabemos. Portanto, eu convido o vereador Maranhão. Essa palavra, presidente. Com a palavra, senhor vereador. Vereadores, população ainda presente na casa, eu quero primeiro agradecer a confiança do vereador Jacizinho, no sentido de abrirmos essa SEI da DFF. Uma empresa que já deveria estar fora da cidade de Paranaguá há muito tempo. Nós tínhamos esse objetivo há 40 dias atrás, porque são inúmeras as reclamações contra essa empresa DFF. Quando fomos inquiridos de que haveria notícias boas da nova balsa, dos atracadouros e por aí afora. Então, naquela ocasião, nós fomos convencidos de que os problemas estariam perto de serem solucionados dessa empresa DFF. Porém, e o tempo sempre é a razão, passado uns 20 dias, paralisaram as atividades da Capitania dos Portos, paralisou pela falta de segurança na balsa. Então, o que nós temos falado aqui na casa, eu, os demais vereadores, Carlinhos, Jacizinho, outros vereadores também que abordam esse assunto da balsa, é verídico. Essa empresa não presta para Paranaguá. Essa empresa que está aí, que ainda está aí, é uma empresa de ação entre amigos, dela com o Baca. É R$8 para ir e para vir, num serviço que pode afundar a qualquer hora. Eu tenho falado aqui, tenho falado no meu programa na rádio, Litoral Sul, que será que vai ser preciso acontecer uma tragédia no Rio Itiberê para encerrar o contrato com essa empresa? Se continuar essa balsa, que acho que essa balsa não volta mais a operar. Tem coisa que só acontece em Paranaguá. Se essa balsa, vereador Jacizinho, que aí está paralisada, interditada, voltar a operar, aí Deus nos acuda. Então tem que encerrar logo esse contrato, mandar embora essa empresa. Vossa Excelência fala que a F&Andrés traz essa balsa que é contratada pela empresa CAB, que é de boa qualidade, faz um contrato com essa empresa. Se tem interesse em fazer essa travessia, faz um contrato sério de 10, 15, 20 anos. Não essa ação entre amigos do Baca com a DFF. Ação entre amigos. Você faz de conta que presta serviço, eu faço de conta que fiscalizo. Espero, sinceramente, que essa gestão, que eu confio, manda embora, encerre esse contrato, isso não presta. Essa balsa que está aí é um lixo. Aí trouxeram uma balsa bonita, grande, segura, está há 1 ano e meio parado ali para o povo só olhar. O povo do Valadares, principalmente, passa todos os dias na passarela e vê a balsa ali parada, bonita. Isso se chama má fé. Quer dizer, eu tenho uma balsa bonita, grande, mas eu não tenho condições de operar a balsa. Então, obrigado pela confiança, vamos tentar recolher assinaturas suficientes para a apresentação dessa SEI. A casa está perto de um recesso, mas vamos protocolar com toda certeza. Pois não, vereador? Excelência, que estarei junto assinando esse requerimento. Que maravilha. Tranquilamente. E só mais uma vez dizer, vereador, porque o ex-prefeito já faz 2 anos que saiu, nós já tivemos outros 2 prefeitos, um ficou 6 meses, o outro já está praticamente indo para 1 ano e meio.
dá tempo de tomar providência já, né? Claro que dá. Muita coisa, né? Não tenha dúvida. Acho que existe um contrato. O contrato foi feito. Se está errado, nós temos um jurídico, hoje nós devemos ter mais ou menos uns 30 advogados na prefeitura que podiam analisar isso aí e achar algum furo e cancelar o contrato, então, pô. Né? Eu novamente reafirmo, vereador Márcio Costa, que o atual prefeito deveria rescindir esse contrato. Sem sombra de dúvidas, sem medo de errar. Isso não presta, isso é lixo. A balsa é velha, é podre. A balsa da DFF é podre, que está ali. Então, como Vossa Excelência mesmo falou, faz 2 anos já. O prefeito Edson, um ano, foi em julho agora. Não presta, isso aí tem que mandar embora. Sabe, isso é herança maldita da gestão anterior, mas que a atual tem obrigação de que seja cumprido o contrato. Quero também somente registrar, presidente, que hoje na sessão deveria estar presente aqui a secretária municipal de Assistência Social, a Neuza Machado, falando aos vereadores e a todos sobre o conselho tutelar. A sede que lá, o local, nem é sede, o local que se encontra o conselho tutelar ali, está precário, foi alvo de matérias. Ela deveria estar, mas teve uns problemas pessoais, estará aqui na próxima terça-feira, às 19 horas. Na próxima quinta-feira, estará o representante da direção regional dos Correios, conversando com os vereadores, e eu espero que traga notícias boas, e eu espero a participação de todos os vereadores também, e da própria imprensa, sobre esse precário atendimento ali no centro de distribuição domiciliar dos Correios, na José Gomes, aqui no centro de Paranaguá. O cidadão hoje espera 2 horas para tirar um documento ali. Então, atendendo ao nosso convite, com o apoio de todos os membros da casa, vai estar aqui na sessão na próxima quinta-feira. Esperamos que esse pessoal, esse povo dos Correios também tragam notícias boas para Paranaguá, sabe? Chega de tanto sofrimento para a população de Paranaguá. Então, era o que tinha para essa noite. Dizer que tem o nosso apoio, vereador Jaci. Não tenha nem dúvida disso. Obrigado, presidente. Na sequência, eu convido o vereador Adriano Ramos, por gentileza. Convido o vereador Carlinhos da Ilha para assumir os trabalhos da presidência. Desculpe, vereador Edu. O vereador Edu está na sequência. Vereador Edu. Desculpe, vereador Edu. Convido o vereador Edu, por gentileza. Obrigado, presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador. Presidente, vereadores, população, imprensa, os internautas que nos acompanham esta noite. Primeiro assunto, senhor presidente. Recebi com tristeza o desabafo de uma trabalhadora de nossa cidade, uma taxista, a qual me reportou, senhor presidente, que nesse final de semana nós tivemos 15 ônibus de turismo aqui na nossa cidade. Mas a parte triste, senhor presidente, os 15 ônibus ficaram alojados, parados aqui, estacionados no mercado municipal, nas imediações do mercado municipal, só que o posto de informação turística, estava fechado. O posto de informação turística na frente do Palácio Café, também fechado. Como é que nós fazemos, vereador? Turismo em nossa cidade, se nós não damos o mínimo de suporte. São por essas e outras situações que esse vereador pede transparência no gasto público, principalmente nesta pasta temerária que é a Fundação de Turismo de nossa cidade. Rapidamente. Obrigado pela parte, vereador. Bem rapidamente, eu não consigo entender a leniência, a demora do prefeito em fazer aí o tal do remanejamento dos secretários. Está flagrante, está assim aos olhos da população que tem secretário que trabalha e tem secretário que não trabalha, que só atrapalha, ao contrário, só atrapalha e ofusca a tentativa daqueles poucos que estão mostrando o trabalho. Recentemente nós aprovamos aqui uma suplementação, um cheque em branco de R$339 mil.
Talvez seja, vereador Edu, para levar, me parece, chegar a informação aqui para esse vereador que 100 pessoas serão levadas para almoçar no próximo domingo na Ilha do Amparo, acompanhadas de um tal presidente de fundação. Eu queria saber se, de repente, essa despesa será paga com parte dos 339 mil reais que a casa aprovou, deu o cheque em branco, e que até hoje a gente não sabe onde está sendo aplicado. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. O turismo em Paranaguá não existe. Vamos acompanhar, vereador, essas visitas em ilhas aí, nós vamos acompanhar de perto. Outro assunto, senhor presidente, não poderia deixar de fazer menção. A Câmara Municipal de Paranaguá está tratando do orçamento, né, da distribuição do orçamento, será administrado pelo nosso prefeito, e este vereador, através da Comissão de Finanças e Orçamento, a qual eu presido, juntamente com os vereadores Adriano Ramos e vereadores Carlinhos da Ilha, eu apresentei, via comissão, algumas emendas. E só vou deixar registrado que as duas emendas aprovadas pela Casa, que o entendimento da Casa, logicamente, tem que ser respeitado. Mas, logicamente, eu tenho a minha opinião pessoal, e essa que vou externar nesse momento. A Casa entendeu que deveria ser aprovado a emenda que autoriza, foi encaminhado ao prefeito, logicamente, para a sanção do mesmo, para a construção, então, Ilha dos Valadares, se Deus quiser, que tivermos a anuência do senhor prefeito, no ano 2015, construção de um novo CRAS, Centro de Referência e Assistência Social na Ilha dos Valadares. Importantíssimo ao voto de confiança da Casa para o quesito na área de assistência social, que será a Ilha dos Valadares, poderá ser contemplada no ano que vem. E também foi aprovado uma verba de 20 mil reais para o Conselho Municipal de Saúde. Agora, o que eu não concordo, e as justificativas foram, no meu entendimento, muito evasivas, foi a questão da emenda que pedi de 50 mil reais para uma extensão de rede no bairro Jardim do Bosque, lá na saída de Paranaguá. O pessoal está às escuras, não tem energia elétrica, não tem como ligar uma televisão. E, infelizmente, a extensão de rede no Jardim do Bosque foi rejeitado. Drenagem na ilha, drenagem, infraestrutura, pavimentação asfáltica na Avenida do Ouro, ou atualmente chamada Engenheiro Leonel de Moura Brizola, bairro Ouro Fino, rejeitado. Construção de uma unidade básica de saúde em Porto Seguro, também rejeitado. Drenagem, infraestrutura, pavimentação na Rua Tóquio, Parque Agari, de frente ao Colégio Aníbal Ribeiro Filho, também rejeitado. Aquisição, esse aqui deixamos, aquisição de equipamento Ecodoppler também foi rejeitado, e também alguns pedidos de revitalização de praças, dentre as quais Vila Cruzeiro, Vila Guarani, Praça dos Leões, Nilson Neves, revitalização da Praça da Trincheira, revitalização da Praça Serraria do Rocha, também, pelo entendimento da Casa, rejeitado. Infelizmente, respeito, mas, logicamente, não concordo, porque a população precisaria, sim, desses atendimentos. Poderia estar no orçamento e o ano que vem o prefeito executar essas obras. Revitalização, dar condições para os jovens, para as crianças terem, os pais terem locais próprios, com segurança e dignidade para frequentar, e também, principalmente, para a prática do esporte. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o vereador Jacizinho a fazer parte da mesa, e o vereador Carlinhos da Ilha para assumir os trabalhos. Convido o vereador Adriano Ramos a fala.
Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu já quero dizer que, através da fala do vereador Jacizinho, para abrir uma comissão especial de investigação da empresa BFF, da Balsa, já quero dizer que pode contar com a minha assinatura. Todo pedido de investigação tem o meu apoio nessa casa. Aproveitando que foi falado sobre esta empresa, que tem gerado transtorno muito grande aos moradores da Ilha dos Valadares, o vereador Jacizinho acabou de mostrar aqui na tela algumas fotos da situação. Eu gostaria de trazer alguns pontos do relatório preliminar, da qual fui o relator, da Comissão Especial de Inquérito do Transporte Coletivo. E hoje eu recebi em minha casa alguns alunos do Colégio José Bonifácio, que estão fazendo um trabalho, um estudo em relação ao transporte coletivo, e nós pudemos conversar sobre esse assunto. Eu quero ler, para deixar registrado em ata, e porque não tive oportunidade na SEI poder deixar registrado, mas alguns pontos aqui, no item 6.3.1 do edital, atribui pontuações extremamente benevolentes aos licitantes que possuem garagem e infraestrutura na assinatura do contrato, em clara demonstração de direcionamento para a aviação Rossio. Da análise das condições estipuladas no instrumento convocatório, seria praticamente impossível que outro licitante pudesse fazer frente à aviação Rossio, que há décadas detém o monopólio do transporte coletivo na cidade. Flagrante também aqui o desrespeito aos princípios da igualdade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e probidade, impondo-se reconhecer a nulidade de tal dispositivo e o prejuízo do interesse público pelo cerceio à concorrência. Ou mesmo se diga ao item 6.4 do processo licitatório, que ofere pontuação igualmente benevolente e é absolutamente desproporcional à empresa que eventualmente apresentar a menor quilometragem de início de operação e o recolhimento de frota, o que direciona a licitação para a atual operadora do sistema, cuja garagem, localizada a poucos metros do terminal rodoviário, atribui vantagem excepcional à aviação Rossio em detrimento de outras licitantes. Ora, para o usuário do sistema, no transporte coletivo, o quesito pouco importa, na medida em que a reclamação é quanto ao preço elevado praticado na cidade de Paranaguá, a oferta deficiente de linhas, a disponibilização de veículos novos e em quantidade condizente com a necessidade real hoje da cidade de Paranaguá. A questão operacional, o custo que isso implicaria na planilha da empresa, é fator que o concorrente deve ponderar para estabelecer o preço de sua tarifa, mas de modo algum poderia restringir o seu direito de participar de forma isonômica da concorrência, e foi o que ocorreu diante do estabelecimento da referida pontuação. É simples, senhoras e senhores, presentes, nossos internautas e aos nobres pares. O processo licitatório, totalmente tendencioso para que a aviação Rossio pudesse permanecer, e ela permanece, ganhou novamente, vereador Jacizinho, por mais 15 anos, podendo prorrogar para mais 15, ou seja, teremos pelo menos 30 anos de aviação Rossio. 30 anos de aviação Rossio, podendo usufruir, explorar, sangrar o bolso dos parnaguaras e ainda por cima de tudo, trazer transtornos que eu ouvi hoje, dos nossos estudantes, hoje na minha casa, estudantes do Colégio José Bonifácio. É uma pena que nós não tenhamos aprovado o relatório que me trouxe um trabalho de 4 meses para poder apresentar nessa casa. Relatório que deixou de fora a redução imediata da tarifa com termo de ajuste e conduta, que nós sugerimos para 2,20. Relatório que deixou de fora a construção de terminais fechados e a efetivação do bilhete único, como acontece em diversas cidades do nosso país. O bilhete único. Que deixou de fora
a estipulação de fixação de multas contratuais, que a empresa Aviação Rossio, ela quebra o contrato a todo momento, não cumprindo o horário das linhas, passando direto nos pontos de ônibus, e não se há multas para aplicar na empresa. Pois não, vereador. Vereador, mais uma vez salientando o brilhante trabalho que Vossa Excelência fez à frente da comissão, o seu relatório realmente muito bem elaborado. E eu me recordo que, juntamente com o vereador Eduardo e com Vossa Excelência, nós fomos até o gabinete do senhor prefeito e apresentamos várias sugestões que até hoje, eu penso, né, que foram engavetadas, porque até hoje não se tem nem notícia de que alguma delas possa vir a ser implementada, o que é uma vergonha para a nossa cidade. Obrigado. Uma das sugestões que é o anseio de toda a cidade, de toda a população, vereador Carlinhos da Ilha, que é a quebra do monopólio do transporte coletivo. E quem sabe a legalização do transporte alternativo de vans e micro-ônibus, como já tem também em diversas cidades. A criação do programa Ponto Fora do Ponto, que também foi rejeitado por essa casa. Até a ampliação de frota destinada a atendimento de cadeirantes, também foi rejeitado. Enfim, senhor presidente, e outras questões como o fim da restrição do uso do cartão VIP estudante aos sábados, domingos e feriados, e a não imposição da quantidade mínima para aquisição de crédito, como a Aviação Rossio impõe, para que o pai de família que vá carregar os créditos do seu filho para poder estudar, ele é obrigado a carregar 50 créditos. Se ele quiser 49, ele não pode. Ele não pode conforme o bolso dele. Aí ele perde o benefício e tem que dar o dinheirinho para o filho poder estudar e pagar os 2,70 que a empresa sai lucrando. É uma pena, senhoras e senhores vereadores, mas nós vamos continuar falando desse assunto, vamos continuar trabalhando sobre esse assunto, porque é um assunto de interesse da população. É o que eu tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Convido o vereador Adriano a retomar o trabalho, por gentileza. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 4 de dezembro, às 19 horas. Uma boa noite a todos.